Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que afeta muitas pessoas, o bloqueio emocional. Você já sentiu que suas emoções estão presas ou que não consegue expressá-las de forma adequada? Se sim, este vídeo é para você. Vamos explorar o que é o bloqueio emocional, suas causas e o mais importante, como superá-lo para se reconectar com suas emoções. O bloqueio emocional é uma barreira que impede a livre expressão e a conexão com nossas emoções. Isso pode acontecer por diversos motivos, como traumas passados, medo de julgamentos, pressões sociais ou mesmo uma falta de habilidade para lidar com sentimentos intensos. Quando estamos emocionalmente bloqueados, podemos sentir uma sensação de vazio ou uma constante inquietação interna. Vamos tomar como exemplo uma semente. Engraçado, você olha para uma semente. A semente não tem bloqueio emocional. Não é porque não tem emoção. Você olha para um animal. Você não vê bloqueio, porque o animal não tem raciocínio. Segue o instinto. O homem é dotado de inteligência e tem bloqueios. Você chega no animal, você pergunta para ele: "Você vai na igreja, animal?" E ele nem responde você, não dá conta de falar. O mesmo você pergunta para a planta: "Vai na igreja?" Ele nem lê a Bíblia, aí também nem para responder, que não fala. Esperando de uma pessoa, a pessoa que tem a Bíblia, que tem os comandos tudinho escritos, o que tem que fazer é cheio de trabalho e de bloqueio. Eu queria saber por que o que não tem na Bíblia da semente. Não tem Bíblia dos animais, tem a Bíblia do homem. Os animais todos prosperam, a semente prospera, só o homem que não prospera. Por que o homem não prospera? Porque ele fica com esses bloqueios. O que me faz entender esses bloqueios é a intimidade na fonte. Mas quando foi chamado por Deus para falar, Moisés, você vai negociar com o maior homem do mundo, Faraó. Não é só ir lá negociar com o homem mais poderoso do mundo. É tirar da escravidão as pessoas que estavam há 4 séculos debaixo do governo egípcio. E não é só negociar com o melhor negociador do mundo, o homem mais poderoso do mundo. É falar com aquele que tinha você como filho e você matou um deles e fugiu. Não era uma coisa simples. E o mais engraçado é que quando você está com acesso à fonte, a primeira coisa que você quer falar é que você não é digno. Só que a fonte não está perguntando para você se você é digno. A fonte só vai te levar. O mais engraçado é que o Moisés, ele nunca acreditava tanto assim no Senhor, porque ele falou: "Vai lá, que eu vou te dar as palavras." Não, eu sou gago, chama meu irmão, que é a primeira coisa que vai vir no seu coração sempre. Você vai querer passar para os outros aquilo que Deus colocou dentro de você. Sempre quando Deus te chamar, eu estou falando que vai acontecer assim. O seu bloqueio vai querer fazer você passar o que Ele colocou no seu coração e vai querer pôr outro coração. Aí é só o Moisés falar para você, ele chama o Arão, ele é bom. Vou falar o comportamento dele. É aquele que adora fazer com que os incapazes entendam que não é sobre eles. O que eu gosto é de ver Moisés na frente de Faraó. Ele pegar e jogar na frente dele no chão para impressionar a vara. Quando ele joga a vara no chão, virou serpente. Está lá em Êxodo 7, versículo 10, 11 e 12. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com seus encantamentos.
porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Esse é o texto da Bíblia. E Moisés jogou a vara no chão e virou também a serpente. Naquela hora, como ele estava confiando na serpente, que acabou a graça de Moisés. Quando você confia na serpente, o quanto você confia em coisas fora de você, eu confio em coisas que não é do seu relacionamento com o Senhor, vai ficar perdido, vai dar errado. E o interessante é que Faraó vai buscar os sábios e encantadores. Moisés fez a mesma coisa e o Faraó falou aqui, agora vamos ver quem vai comer. Quem aí é a serpente do Moisés, comeu a serpente dos encantadores. O que eu aprendo aqui é você parar de ficar pedindo sinal. Já é. Quando você está acessado, quando você mergulha nisso, não tem outra coisa que serve. E quando Deus chama uma pessoa, ela vai querer logo pôr a capacidade na frente. Quando você acessa a fonte, você é digno de qualquer coisa que Ele te chamar. Porque Ele é digno, começa tudo nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Então um problema muito sério é o olho, o comportamento de todo mundo que tem amizade com Deus vivo. E eu percebi uma coisa, só uns 3 na vida inteira, da história inteira, eram pessoas dignas de ter amizade com Deus. Mas o que determina se a pessoa pode acessar ou não é o coração e não o comportamento. Inscreva-se para apoiar o crescimento do canal. Os sinais de bloqueio emocional é essencial para iniciar o processo de superação. Alguns dos sinais mais comuns incluem evitar emoções, reprimir sentimentos, dificuldade em expressar amor e afeto, além de sentir-se emocionalmente entorpecido. É importante lembrar que todos nós podemos enfrentar bloqueios emocionais em diferentes momentos da vida. As causas do bloqueio emocional podem ser emocionantes e complexas. Como mencionado anteriormente, traumas, experiências dolorosas, ambientes repressivos ou até mesmo crenças limitantes podem contribuir para esse bloqueio. Identificar a origem do problema pode ajudar a entender melhor os motivos por trás dessa barreira emocional. Agora, vamos focar na parte positiva. A superação do bloqueio emocional é possível e pode trazer uma transformação significativa em nossas vidas. Aqui estão algumas dicas para ajudar nesse processo. A autoconsciência. Tire um tempo para refletir suas emoções e identificar quais estão bloqueadas. Isso ajuda a compreender melhor os sentimentos reprimidos. A sua aceitação. Claro, vamos continuar o conteúdo sobre o tema de bloqueio emocional, com mais algumas informações importantes. As práticas para cultivar a inteligência emocional. Além das estratégias mencionadas anteriormente, cultivar a inteligência emocional é fundamental para superar o bloqueio emocional. Isso envolve o reconhecimento das emoções próprias e dos outros, a capacidade de lidar com os sentimentos de forma equilibrada e a habilidade de estabelecer relações empáticas. Algumas práticas que podem ajudar a desenvolver a inteligência emocional incluem autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Não se critique ou julgue suas emoções. Pratique a autocompaixão e aceite todos. Somos humanos e passíveis de sentimentos. Você já perdeu a paciência consigo mesmo? Culpado e depois de castigado, um pouco por dentro, por ter feito algo que se arrepende? Talvez você tenha sido duro com alguém apenas para ser muito mais duro consigo mesmo depois. É fácil ser duro consigo mesmo. Tendemos a fazer isso muito mais do que imaginamos. Mas se houvesse uma maneira melhor, quando nos perdoamos, aceitamos nossas falhas percebidas e nos mostramos bondade, praticamos a autocompaixão.
Muitas vezes é muito mais difícil do que parece, mas com técnicas certas podemos aprender a torná-las um hábito duradouro. Se você se julgar ou criticar sem motivo justificável, algumas dessas técnicas podem ser valiosas. Alguns podem não ser sua preferência, mas outros podem ressoar a ser úteis quando você menos espere. Muitos são os quartos de doentes que iluminaram. Muitos são os corações doentes que eles animaram. A fé no Senhor Jesus é o único remédio seguro para corações atribulados. Crer mais plenamente, confiar mais inteiramente, descansar mais sem reservas, apegar-se com mais firmeza, apoiar-se mais completamente. Esta é a prescrição que nosso Mestre está à atenção de todos os seus discípulos. Sem dúvida, os membros daquele pequeno grupo que se sentou ao redor da mesa na última ceia já haviam acreditado. Eles provaram a realidade de sua fé ao desistir de tudo por amor a Cristo. No entanto, o que o Senhor deles diz a eles aqui, mais uma vez, eles os impressiona com a velha lição, a lição com a qual eles começaram. Nunca esqueçamos que há grau de fé, o que há uma grande diferença entre crentes fracos e fortes. A fé mais fraca é suficiente para dar a um homem um interesse salvador em Cristo e não deve ser desprezada, mas não dará a um homem conforto interior como uma fé forte. A imprecisão e a obscuridade da percepção são um defeito dos crentes fracos. Eles não veem claramente o que acreditam, o porquê acreditam. Em tais casos, mais fé é a única coisa necessária. Como Pedro na água, eles precisavam olhar com mais firmeza para Jesus e menos para as ondas e o vento. Não está escrito: tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Está escrito em Isaías 26, versículo 3. Isso ele diz para desviar suas mentes de um reino terreno para um reino celestial, apontar-lhes o lugar para onde ele estava indo e apoiá-los com as visões e esperanças de glória sobre todos os seus problemas. Por sua casa do Pai, estende-se o véu. 2 Coríntios 5, versículo 1. Que é do prédio de seu Pai, onde tem e terá toda a família. Isso Cristo diz em parte para reconciliar as mentes de seus discípulos com sua partida deles, e em parte para fortalecer a esperança de segui-lo até lá, uma vez que era de seu pai, e a casa de seu pai para onde estava indo, na qual há muitas mansões, lugares de permanência ou habitações, mansões de amor, paz, alegria e descanso, que sempre permanecem. Há muitas delas que não se designam diferentes graus de glória, pois todos os santos são amados com o mesmo amor, comprados com o mesmo preço, justificados com a mesma justiça e são igualmente filhos de Deus. Sua glória será a mesma, mas denota plenitude e suficiência de espaço para todo o seu povo, para os muitos ordenados a vida eterna, porque em Cristo deu a vida como resgate, e cujo sangue foi derramado pela remissão de seus pecados, cujos pecados ele carregou, e a quem ele justificou por seu conhecimento, que o recebe pela fé, e são os muitos filhos que ele trará a glória. E isso é dito para o conforto dos discípulos, que podem ter certeza de que haverá espaço não apenas para ele, Pedro, a quem ele havia prometido que o seguiria no futuro, mas para todos eles. Muito de acordo com esse modo de falar, são muitas coisas da Bíblia, que haveria espaço não apenas para ele, Pedro, a quem ele havia prometido que o seguiria no futuro, mas para todos eles. Como todo o seu grupo de 12 discípulos, Filipe era um seguidor de Cristo
que havia caminhado e falado com o Criador no universo por 3 anos. Ele havia testemunhado seu caráter perfeito, suas palavras de sabedoria, visto muitas provas de sua pessoa divina, junto com os outros discípulos de Cristo. Filipe foram ensinados sobre a santa e celestial missão de Cristo. No entanto, a verdade de que o Senhor Jesus era Deus encarnado ainda não havia penetrado no coração de Filipe e dos outros discípulos. O Deus invisível e eterno, que é Espírito e verdade, foi manifestado na carne, na pessoa de Jesus Cristo, e ainda assim Filipe solicitou uma visão literal da pessoa física de Deus, a fim de satisfazer seu entendimento míope. Como os outros discípulos, Filipe falava espiritualmente, cego para a verdade, e exigiu uma evidência física. Mostra-nos o Pai, Senhor. Exigiu ele. Deixa-nos ver o Pai, insistiu ele, e então acreditaremos em tuas palavras. Fazendo que Jesus respondesse: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Me viu o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus é a verdadeira representação do Deus imortal em todos os aspectos do seu caráter e vontade. Ele é uma imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que é capaz de dizer genuinamente: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, e não seja feita a tua vontade. Que Jesus era a palavra de Deus, feito carne, que estava com Deus no princípio. Ele é a representação exata de Deus, que veio à terra para revelar o Pai à raça caída de Adão. Em João, as obras de Jesus incluem seus milagres, mas se estende a tudo o que ele ensinou e fez obediência ao Pai. Portanto, se estamos fazendo as obras que Jesus fez e obras ainda maiores, parece que deveríamos estar fazendo milagres, vivendo em total dependência do Pai, obedecendo-lhes em todas as coisas, demonstrando o amor e a misericórdia do Pai e confrontando o erro religioso de nossos dias. Jesus fez todas essas coisas e muito mais. Uma pista para o significado de Jesus em nosso texto é a sua explicação de por que seus discípulos deveriam fazer obras maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus prometeu que depois que ele voltasse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo para habitar neles. E assim as obras maiores que os discípulos fariam eram o resultado direto da obra do Espírito neles e por meio deles. Mas isso significa que deveríamos fazer os mesmos milagres e até maiores do que Jesus fez. Uma resposta sim. Na Bíblia, os milagres ocorrem principalmente em grupos, principalmente nos momentos em que a mensagem de Deus precisa ser autenticada. Deus é onisciente, onipotente e sempre presente. Deus conhece o futuro e tem um plano para a sua vida, que é 1 milhão de vezes melhor do que qualquer plano que você possa ter. Seu plano é perfeito, seu motivo e coração de amor é para o seu bem. Devemos nos recusar a insistir no fracasso e nos concentrar no futuro. Não se concentre em falhas do passado, concentre-se no futuro. Escolhi seguir em frente. Concentre-se no futuro que você tem em Cristo. Concentre-se em seu relacionamento com Cristo. Concentre-se nos planos que Deus tem na sua vida. Não fique sobrecarregado com pensamentos negativos ou distrações. Não fique tão focado no que você quer. Imagine ou pense que sua vida deveria ser. Em vez disso, olhe para o Senhor e seu plano para a sua vida. Nem sempre sabemos o que é melhor. Portanto, tente portas diferentes na vida, se não tiver certeza no que fazer. Se a porta estiver trancada, não tente forçá-la. Se a porta estiver aberta, olhe para dentro e veja se é algo que lhe interessa. Ore e busque a direção de Deus sobre o que fazer e então espere no que Deus tem para você. Entenda que algumas portas abertas podem parecer boas, mas podem ser as portas erradas para se passar. Algumas portas fechadas
permanecem fechadas por tempo, até que o tempo de Deus a abra. A chave é orar e buscar o plano e o tempo de Deus. Confie no plano de Deus com o seu futuro. Deus tem um plano para a sua vida. É sua responsabilidade dar atenção ao plano de Deus, porque o plano de Deus é que você tenha sucesso e supere as distrações e desejos pecaminosos que o inimigo de sua alma quer que você acredite e siga. Entenda, você tem uma escolha. Não se prenda a falhas do passado, obstáculos ou palavras negativas que os outros possam dizer a você ou as mentiras do inimigo. Se concentrar no melhor, concentre-se na verdade, concentre-se em Jesus e no futuro que você tem em Cristo. Deus tem grandes planos para você, confia nele. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não prejudicá-los, plano de lhes dar esperança e um futuro. Está lá em Jeremias 29, versículo 11. Aqui Jeremias está escrevendo para os judeus cativos da Babilônia. Deus sabia o que estava acontecendo e tinha um plano que lhes daria a esperança. Deus tinha planos para eles prosperarem, mesmo que não percebessem naquele momento. O futuro de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. Precisamos aprender a confiar no nosso futuro a Deus e buscar sua vontade e orientação como pessoas. Estamos sempre tentando fazer muitos planos, tentamos pensar o que é melhor para nossas vidas e nos esforçamos para realizar os planos que fazemos. Apenas um problema: nossos planos e pensamentos são limitados e imperfeitos. Precisamos orar e confiar em Deus. Precisamos parar de tentar forçar os nossos planos e pegar o plano de Deus. Se quisermos nos concentrar em nosso futuro, precisamos deixar o passado para trás. Todo mundo tem um passado, mas o passado não precisa definir seu futuro. Os erros do passado devem ser deixados no passado. Devemos aprender com os erros do passado e não repeti-los. Não devemos nos concentrar no passado e pensar que o passado é melhor do que o futuro nos reserva. Confiar seu futuro a Deus pode ser assustador, se não fosse por sua fé em Cristo. Muitas vezes esquecemos os momentos difíceis quando refletimos sobre o passado. Nunca devemos viver no passado, porque, quando fazemos, perdemos o futuro que Deus tem para nós. Não é fácil abrir mão das rédeas da vida para o nosso futuro, mas é a melhor coisa que podemos confiar a Deus, ao nosso presente e o nosso futuro. Não permita que o passado o impeça. Decida todos os dias confiar no Senhor e não se apoiar em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-os e Ele direcionará o seu caminho. Deus tinha você em mente muito antes de você ser um brilho nos olhos de seus pais. Jesus tinha você em mente na cruz. Seu futuro começa no presente e avança, não para trás. O futuro que Deus planejou para você floresceu da sua decisão de dizer sim, Senhor, e envolve ceder ao plano e à vontade de Deus. Seu futuro envolve ser obediente ao plano dele e não exigir seu próprio plano. Seu futuro envolve ouvir a Deus em vez de ouvir as mentiras do inimigo ou outras vozes que não entendem o plano de Deus. Você é importante para Deus. Amém.